Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, quarta-feira,
Quero trazer mais um texto do primeiro século, e eu repito isso sempre. Essa semana alguém me falou assim, vê se isso é verdade. Irmãos, eu fico muito irritado com algumas coisas que recebo, porque claramente aquilo é fake, claramente. Não precisa ser nenhum expert, mas as pessoas passam as informações e depois vem, mas é bom a gente saber. Para cima de mim, isso é muito chato, irmãos, muito. E eu falei assim, olha só, veja isso. Aí a pessoa viu, a pessoa, realmente é fake. Irmãos, era algo de 2018, nós estamos em 2020, já tem 2 anos circulando nas redes sociais essa informação. E essa pessoa pegou e falou assim, não, eu vou avisar lá no grupo, porque eu peguei do grupo, foi lá e colocou, não sei se arrumou problema, mas colocou lá que a informação, ela não é verídica. Então eu quero falar com vocês sobre relacionamento. E relacionamento é um negócio complicado, porque você, quando começa a conviver com certas pessoas mais de perto, você logicamente vai perceber os defeitos, as limitações, as diferenças. E eu e você que está me vendo, nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós queremos. Nós reclamamos do fulano de tal porque nós queremos que o fulano de tal seja aquilo que nós queremos. Mas o fulano de tal reclama que quer que eu seja o que ele quer. E é assim que funciona. Aí eu trago um texto do primeiro século. E alguém fala, Jesus está voltando. Jesus está voltando porque ele vai voltar. As coisas podem nos mostrar, evidenciar. Mas olha só o que está escrito na tua Bíblia. Tudo indica do ano 60 da era cristã. Ou seja, nós estamos em 2020, esse texto é do ano 60. Ele diz assim, Gálatas 5, verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Em algumas versões é assim, vede, não vos matais uns aos outros. Irmãos, esse é um texto do primeiro século. Paulo percebeu que na Galácia estavam acontecendo coisas entre os cristãos em que eles estavam se devorando uns aos outros. Qual a diferença para o século 21? Aí a pessoa vê no século 21 algumas igrejas tendo problemas, algumas famílias tendo problemas. Jesus está voltando. Irmãos, no primeiro casal da Bíblia, Adão e Eva, um irmão matou o outro, eu falo isso sempre. E no século 21, pai mata filho, filho mata pai. Jesus está voltando, a Bíblia diz, na primeira família da Bíblia, está na tua Bíblia, está na minha. Um irmão matou o outro. E Jesus só vai entrar nesse cenário lá na frente. Não quero com essa palavra dizer que nós temos que nos acomodar. Longe disso. Eu só quero que as pessoas reajam de maneira que aquilo que está acontecendo hoje sempre aconteceu com uma dinâmica diferente, porque os tempos eram outros. Aí eu estou te trazendo um texto do primeiro século em que Paulo percebeu que no meio cristão um queria matar o outro. E semana passada eu falei sobre o espírito de moderação. Nós não queremos ter espírito de moderação, mas nós queremos ter paz. E eu quero pensar com vocês como melhorar os meus relacionamentos. Queridos, relacionamento, interação, interagir, proximidade, falar, conversar, ir à festa, trabalhar, dinheiro, pagar cartão, pagar conta. Eu estou pagando mais, você não pagou, você limpou isso, eu não limpei isso, você nunca fez isso, você também nunca fez isso. Isso faz parte da vida de todo mundo. O que eu tento passar para vocês é espírito de moderação. E agora, o primeiro ensinamento, baseado num texto do primeiro século, tenha um espírito pacificador. Nós que somos cristãos, abra sua Bíblia em Mateus 5,9, o que está escrito lá? Bem-aventurados são os pacificadores. Mas, queridos, esse é um texto que a gente pula. Esse é um texto que
as igrejas pulam, e eu estou falando de qualquer denominação, seja pentecostal, seja da igreja católica, seja da igreja adventista, eu estou falando de todo mundo, porque todo mundo é igual quando nós estamos em relacionamento. Queremos paz, oramos por paz, pregamos a paz, mas não queremos ter um espírito de pacificação. Não queremos ter um espírito moderado. Queridos, em Mateus capítulo 5, Jesus senta e, segundo os estudiosos, traz o maior sermão pregado em todos os tempos e que você e eu podemos ler em 8 minutos, não precisa de mais de 8 minutos. E nesse sermão, conhecido como Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele diz assim: olha, bem-aventurado, mais do que feliz são aqueles que têm um espírito pacificador. Mas, irmãos, coloque no seu coração, quem é que quer ter um espírito pacificador? Lenha na fogueira, não mexe comigo, eu não mexo com ninguém, mas se mexer comigo... Queridos, nos meios religiosos a gente ouve pessoas falando isso. Eu não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, o que vai ter? Não vai ter espírito de pacificação. Aí você vai na Bíblia e volta, eu estou no 1º século. Eu voltei um pouquinho mais em Jesus. Se Jesus morreu com 33 anos, esse texto de Paulo deve ser do ano 60, nós retornamos aí 50 anos, 30 anos, 40 anos. Eu quero voltar lá no início, em Gênesis capítulo 13, quando Abraão diz assim: se você for para cá, Ló, eu vou para lá. Se você escolher aqui, eu vou escolher aqui. Vai haver um distanciamento, mas eu quero com você paz, eu quero ter um espírito pacificador, e espírito pacificador não precisa andar junto, infelizmente. Abraão vai para um lado porque Ló foi para outro, é um desejo de Ló. Queridos, ter um espírito pacificador não significa que vai ter paz no ambiente todo, porque algumas pessoas não querem paz. Ló não queria paz. Quando eu falo espírito pacificador, a pessoa, mas Elias, e se fulano de tal não querer, ele é Ló. E Abraão falou assim, vai para a esquerda, eu vou para a direita. Vai acontecer o distanciamento. Abraão não queria, mas era inevitável. Aí você anda um pouquinho mais na frente na Bíblia e vai a Samuel. O filho do rei Davi ficou 2 anos em Jerusalém. E o texto diz, e Absalão não viu a face do rei. 2 anos morando em Jerusalém e não olhou para o pai. Queridos, é assim que funciona. Abraão, Davi o filho, Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, Paulo em Gálatas. Aí eu vou voltar para o próprio Paulo, Atos capítulo 15. Hoje no texto Paulo diz assim, gente, espírito pacificador, mas o próprio Paulo não teve em Atos 15 e a Bíblia não esconde isso. Paulo, se tivesse aqui, ele ia falar assim, gente, não vivam Atos 15, vivam Gálatas, vivam Timóteo, quando eu disse para trazer Marcos de volta. Aquele Paulo de Atos 15 é um Paulo sem espírito pacificador. Quando Paulo discute com Barnabé por conta de Marcos, o que aconteceu ali? Um foi para um lado, o outro foi para o outro. Não deixaram de pregar o evangelho, se dividiram, mas houve um distanciamento. Porque faltou em Paulo um espírito pacificador, que em Gálatas ele está te pedindo, olha só, se vocês estão se matando, se vocês estão se mordendo, está errado, mas ele mesmo vivenciou isso, mas a gente não perdoa. Quem em Atos fez uma coisa, em Gálatas está pedindo outra, a gente mata as pessoas, a gente quer que Paulo seja a mesma coisa sempre, e isso não existe. O Paulo de Gálatas está te pedindo, tenha um espírito pacificador, e alguém vai jogar na cara dele, mas você lá atrás não foi. Sim, lá atrás eu não fui, mas hoje eu estou pedindo para ser. Mas como nós não queremos ser, a gente usa como argumentação Paulo em Gálatas capítulo 15. Mas esse Paulo do capítulo 15 de Atos já não existe mais. Em Gálatas ele está falando que é melhorar os seus relacionamentos, tenha um espírito pacificador. E para a gente encerrar,
a reflexão desta quarta-feira. Não tenha um espírito irritador. Irmãos, não produza irritação. Eu não sei se na sua família, eu não sei se na sua igreja tem aquela pessoa que, pelo amor de Deus, parece que sai de casa para nos irritar. Algumas vezes na empresa, pessoas que parecem que saem de casa para nos irritar. Nossos filhos conhecem quase nada de Bíblia, mas quando fala em Efésios 6,4, vós pais, não irriteis os vossos filhos. Como eles conhecem esse texto? Porque o texto é bom para eles, mas eles querem ficar só nessa parte, não irriteis. Por quê? Porque na compreensão dos filhos, não irritar é deixar fazer o que quer. Pai, mãe, a Bíblia diz, não irriteis. Mas na interpretação dos filhos, não irritar é deixar fazer o que quer. E esse texto está longe disso. A vida é feita de regras, a vida é feita de limitações, a vida é feita de coisas que eu não gosto, mas existe. Quando Paulo diz, vós pais, não irriteis os vossos filhos, irmãos, evite o excesso de autoridade. Alguns pais, em alguns momentos, estão matando seus filhos pelo excesso de autoridade. Pelo excesso de exigências desproporcionais. São exigências sem sentido algumas vezes, apenas e tão somente porque nós queremos assim. Paulo está dizendo, não irriteis, cuidado. Paulo em momento nenhum está falando para os filhos ou para os pais, olha só, é sem regra, é sem limite, cada um faz o que quer. Esse texto não diz isso. Esse texto diz, cuidado com excesso de autoridade, cuidado com exigências desproporcionais, cuidado com as injustiças. Muitas vezes nós somos muito injustos e queremos descontar isso também nas nossas famílias, nas nossas igrejas, no nosso ambiente. Alguma coisa deu errado na minha vida, as outras pessoas não têm nada a ver com isso e é neles que eu vou descontar. Paulo está dizendo, não irriteis. Aconteceu alguma coisa desagradável? Chato, pena, mas não vai pegar isso e descontar nas outras pessoas. Não tenha um espírito de irritação. Ah, vocês não sabem o que aconteceu comigo. Aí você também não sabe o que aconteceu comigo. Pastor, se tu soubesse o que aconteceu comigo, a irmã sabe o que aconteceu comigo. Nós não sabemos o que aconteceu com as outras pessoas, mas queremos que as outras pessoas entendam a nossa situação, mas nós não entendemos a situação das outras pessoas. Aí criamos um espírito de irritação. Pais que querem que os filhos tomem conta deles o tempo todo. Filhos que querem que os pais tomem conta deles o tempo todo, cada um querendo ser entendido. E Paulo diz, não tenha um espírito de irritação. Queridos, coloque isso no seu coração, para melhorar os nossos relacionamentos, tenha um espírito de pacificação, seja um pacificador. E para melhorar os seus relacionamentos, não tenha um espírito de irritação. Romanos capítulo 12, verso 18 e Efésios capítulo 6, verso 4. Um texto de Efésios altamente citado pelos filhos, porque na cabeça dos filhos, os pais não podem colocar regras e limites, porque regras e limites vão causar neles irritação. Quero dizer aos filhos que faz parte da sociedade. E na realidade todo mundo vai ser filho, em algum momento é filho. Regras e limites fazem parte da vida religiosa, fazem parte da vida espiritual. Se você fica irritado com regras e limites, tem alguma coisa errada em você. Se as regras e os limites são excessos, aí entra o texto de Paulo. Não irriteis. Não irrite por excessos. Não irrite por injustiças. Não irrite só porque você quer. Isso está errado. Mas regras e limites não podem causar
irritação. Então tome conta da sua vida quanto aos relacionamentos, porque se já está ruim por conta da pandemia, se você não cuidar dos seus relacionamentos, a tendência é piorar. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira. Deus, pensamos hoje com os amigos, os irmãos, sobre nossos relacionamentos. E capturei da palavra de Deus alguns textos, onde o próprio Paulo, que em Atos faltou o espírito pacificador, em Gálatas ele pede às igrejas da Galácia: olha só, vocês estão se mordendo, vocês estão se matando, não façam isso. Deus, coloque em nossos corações, coloque em nossas mentes que o Paulo de Atos, ele existiu, mas é muito melhor o Paulo de Gálatas. O Paulo que lá em Timóteo fala para Timóteo: traz consigo Marcos. O mesmo Marcos que lá em Atos ele não queria, mas o Paulo agora é diferenciado. O Paulo agora é um Paulo com espírito pacificador, é um Paulo que não tem um espírito de irritação. Deus, que nós possamos entender que as pessoas podem mudar. Deus, nós estamos falando hoje do Paulo de Gálatas, não o Paulo de Atos. Que nesta quarta-feira, você que está me ouvindo, você tenha um espírito de pacificação, um espírito pacificador, e você não tenha um espírito de irritação. Não irrite as pessoas só porque você quer que seja do seu jeito. E aos filhos, regras e limites, elas existem na sociedade, na vida religiosa, na vida familiar. Paulo não está dizendo em Efésios 6,4 para cada um fazer o que quer. Não é isso que ele está ensinando. Ele está ensinando para não ter excesso, não ter injustiças. Coloque isso no seu coração. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém e amém.